As casas têm a privada separada do chuveiro da pia. São os famosos toilette e salle de bain. Então você tem um quartinho, aqui tem uma piazinha. Mas tem casa que não tem essa pia aqui, ou seja, você vai no banheiro e não lava a mão. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente sobre as curiosidades de se morar em Paris. Eu já morei em Paris, então tive algumas experiências, né? Eu morei em vários lugares, em vários edifícios diferentes e eu queria compartilhar um pouco com vocês como é viver em Paris, quais são as curiosidades, o que tem de diferente no dia a dia de morar em Paris. Será que é muito glamour? Será que não? O que tem lá de interessante? Espero que vocês gostem! E a primeira curiosidade é: os apartamentos não têm elevador. A maioria não tem elevador, então tem que subir até uns 6 andares de escada. A segunda curiosidade são as janelas, né? As janelas, elas raramente têm uma vista muito interessante. Normalmente elas são voltadas para dentro, não batem muito sol. Nesse caso, eu lembro do filme Ratatouille, aquele que o mocinho lá do filme, eu esqueci o nome dele, ele tem um quartinho pequeno lá em Paris e ele tem uma vista maravilhosa para a Torre Eiffel. Então, eu acho isso engraçado, porque é muito difícil achar um caso desse, é muito romantizado, né? Que coisa! Larga! Então é aqui. Pois é, não é muita coisa, mas é... Entendeu? Uma meleca. Podia ser pior. Tem luz, aquecedor, sofá, televisão. A casa é sua, fica à vontade. Uma vez eu morei numa kitnet que ela era no térreo e ela tinha janela voltada para dentro, uma só, e ainda voltada para as lixeiras, como essa foto aí. Dentro dos prédios eles têm tipo um buraco onde um monte de apartamento tem janela voltada para dentro. Então, eu lembro disso, isso eu lembro muito do filme da Amélie Poulain. Ela olha o velhinho olha pra ela, fica todo mundo se vigiando mais ou menos um pouco pela janela. Então, eu acho isso muito engraçado, ok? Parece. Olha. Outra coisa é a acústica, né? Uma coisa que dificulta aqui é a acústica dos prédios, que elas são, como são prédios muito antigos. Você caminha, você tem aquele barulhinho de madeira, as paredes também são bem finas. E aí eu tive que aprender a ser um pouco mais silenciosa. As casas têm a privada separada do chuveiro da pia. São os famosos toilette e salle de bain. Então você tem um quartinho, aqui tem uma piazinha. Mas tem casa que não tem essa pia aqui, ou seja, você vai no banheiro e não lava a mão. Então aqui a gente tem a salle de bain, que tem o chuveiro, que às vezes não tem chuveiro, é tipo uma ducha e uma banheira. Eu também diferenciei do Brasil. E a pia. Uma coisa interessante é que como as casas são tão pequenas, não tem tanque. As pessoas não têm onde limpar coisas grandes, tipo, sei lá, um sapato. Onde que eu vou limpar? Vou limpar na pia da cozinha? Vou limpar na pia do banheiro? Vou limpar na banheira? Limpar a lixeira da cozinha. Fica aquele chorume embaixo. A lixeira da cozinha, ela é grande, não cabe em qualquer pia. Então, onde sobra pra lavar ou dá aquela lavadinha meia boca, né? Outra curiosidade é que os prédios, eles não têm porteiro, também não tem interfone. O que tem é um código, e cada prédio tem um código de 5 números, quer dizer, 4 números e uma letra.
E é bem engraçado, porque parece que todos os carteiros conhecem os códigos de todos os prédios. Eu não sei, é divertido isso. Porque as caixas com as cartas dos moradores fica depois desse código. Então, os carteiros têm acesso a isso e você tem que saber o código de todos os seus amigos, né? É engraçado. Então essas foram as 5 curiosidades de se morar em Paris, assim, eu elenquei algumas, tem várias outras, lógico, mas tudo isso para mostrar por que Paris é assim, né? Eu acho que tem uma razão de ser. Os prédios são históricos, né? E eu acho engraçado que Paris, ela não foi sempre assim, né? Se você vê, tipo, o filme Corcunda de Notre Dame, tem uma cena que mostra a Paris medieval, que eu adoro, por sinal. Dobram os sinos, Paris despertou ao soar de Notre-Dame. Já tem peixe fresco, o pão já assou ao soar de Notre-Dame. Sinos grandes com sons trovejantes e pequenos com sons de oração. Paris são divinos os sons dos seus sinos, os sons de Notre-Dame. Paris medieval, ela tem ruas mais tortuosas e estreitas, casas assim mais tipicamente de madeira e sem saneamento básico. Então teve uma grande reforma, Paris teve uma grande reforma urbana feita pelo famoso Haussmann, mas em francês é Haussmann, les bâtiments haussmanniens, que são os prédios dessa época, né? Então a maioria deles são históricos e muito antigos, né? E participaram dessa grande transformação da cidade de Paris, uma transformação radical, né? Que teve uma intenção ali militar de ter vias mais largas e mais de fácil acesso, mas também com relação à salubridade, né? Para ter mais luz, mais árvores, saneamento básico, né? Esgoto, porque antes não tinha nada disso, era uma porra louquice. E isso é muito importante na história do urbanismo no mundo, né? Foi uma transformação que foi muito criticada por desconsiderar toda a bagagem cultural que tinha ali. Demoliram tudo para fazer uma outra cidade, toda padronizada, né? Se você sobe na Torre Eiffel ou no Arco do Triunfo, você vê assim, tem uma padronização de fachada, tem uma padronização de altura, e isso é maluco, né? E alguns prédios sobressaem, como a torre, como algumas igrejas, né? Então foi uma coisa muito grande para a história do urbanismo. E às vezes a gente vai para Paris e a gente não tem essa noção, sabe? De que teve essa transformação e da amplitude disso na história mundial. Tanto depois foi muita referência para vários outros planos urbanísticos, como no Rio de Janeiro também. Eu tentei dar uma resumida, né, nessa parte histórica, mas eu acho muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, né, também porque eu sou arquiteta e estudei, então, né, por que não passar o conhecimento? E acho que às vezes as pessoas não se dão conta disso, sabe? Vai lá, acha bonito e não sabe nem porquê, não tem uma noção histórica. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá um like aí se vocês curtiram. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!